No hóquei no gelo, os goleiros são a última linha de defesa e muitas vezes os heróis silenciosos que decidem o destino de um jogo. Ao longo da história da NHL, alguns nomes se destacaram não apenas por suas estatísticas impressionantes, mas também pela maneira como transformaram a posição e influenciaram gerações. Seja com reflexos sobre-humanos, estilos revolucionários ou nervos de aço em jogos decisivos, esses atletas marcaram época e se tornaram lendas. A seguir, destacamos os maiores goleiros de todos os tempos, suas conquistas e o impacto que tiveram no esporte. Patrick Roy é amplamente reconhecido como um dos maiores goleiros da história da NHL e um dos atletas mais influentes de todos os tempos no hóquei no gelo. Sua presença entre as traves revolucionou o jogo, tanto pelo seu estilo inovador quanto pela sua mentalidade competitiva. Roy é acreditado por popularizar o famoso Butterfly Style, um método de defesa em que o goleiro se ajoelha, mantendo os joelhos juntos e as pernas abertas para cobrir a parte inferior da rede, enquanto os braços e o tronco permanecem prontos para interceptar os disparos altos. Essa técnica, hoje amplamente utilizada por goleiros profissionais, mudou para sempre a forma como a posição é jogada, tornando-se o padrão no hóquei moderno. Sua carreira foi marcada por conquistas impressionantes. Roy ergueu a Stanley Cup em 4 ocasiões, 2 vezes defendendo o Montreal Canadiens e outras 2 pelo Colorado Avalanche. Em todas essas campanhas, teve papel crucial, realizando defesas memoráveis e garantindo vitórias em momentos de extrema pressão. O fato de ter vencido o Conn Smythe Trophy, prémio concedido ao jogador mais valioso dos playoffs, 3 vezes ao longo de sua carreira, é um testemunho de sua capacidade de brilhar quando o jogo estava em jogo. Poucos goleiros conseguiram alcançar tamanha consistência e impacto em fases decisivas. Mas o legado de Patrick Roy vai além de estatísticas e troféus. Ele era conhecido por sua personalidade intensa e sua frieza impressionante diante de situações de alto risco. Durante partidas decisivas, raramente demonstrava nervosismo, mantendo sempre o controle emocional necessário para liderar sua equipe. Essa característica fez dele não apenas um grande goleiro, mas também um verdadeiro líder dentro do vestiário, alguém que transmitia confiança aos companheiros de equipe. Ao longo de sua trajetória, Roy inspirou inúmeros jovens goleiros e ajudou a definir o padrão de excelência para a posição. Sua transição para treinador e gerente-geral posteriormente mostrou que sua visão de jogo ia além de suas habilidades como atleta, provando que ele também entendia profundamente a estratégia e o desenvolvimento do hóquei. Para fãs, treinadores e jogadores, Patrick Roy não é apenas uma lenda, ele é um símbolo de inovação, resiliência e excelência competitiva. Seu nome permanece entre os maiores da história do esporte e continuará a influenciar o hóquei por muitas gerações. Dominic Hake, conhecido mundialmente como The Dominator,
é considerado um dos goleiros mais inovadores, imprevisíveis e espetaculares da história da NHL. Sua maneira de jogar o transformou em uma figura única no hóquei, capaz de realizar defesas que desafiavam a lógica e deixavam torcedores e adversários incrédulos. Eick era dono de reflexos extraordinários e de um estilo completamente acrobático, que muitas vezes parecia caótico, mas que se mostrava extremamente eficiente. Ao invés de se prender a uma técnica convencional, ele usava todo o corpo, pernas, braços, tronco e até o stick de formas pouco ortodoxas, para evitar que o disco cruzasse a linha do gol. Essa imprevisibilidade tornou Eick um pesadelo para os atacantes. Muitas vezes, quando parecia que o adversário tinha o gol aberto, ele encontrava uma maneira de esticar o corpo ou mergulhar para fazer a defesa. Seu estilo excêntrico redefiniu o que significava ser goleiro, mostrando que não existia apenas uma forma correta de defender. Essa abordagem lhe rendeu o respeito de colegas e rivais, além de uma legião de fãs que viam em suas atuações verdadeiros espetáculos de criatividade. No auge de sua carreira, Eick foi dominante como poucos. Ele conquistou a Stanley Cup 2 vezes com o Detroit Red Wings, em 2002 e 2008, provando que seu estilo pouco convencional também era eficiente nos momentos mais importantes. Além disso, foi 6 vezes vencedor do Vezina Trophy, prémio dado ao melhor goleiro da temporada, e 2 vezes vencedor do Hart Trophy, concedido ao jogador mais valioso da liga, um feito extremamente raro para goleiros e que mostra o impacto que ele tinha no desempenho geral de suas equipes. Eick também brilhou internacionalmente, levando a seleção da República Tcheca à histórica medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Nagano, em 1998, sendo o grande responsável pelo feito com atuações quase perfeitas. Dominik Eick não foi apenas um goleiro, foi um artista dentro do gelo. Ele trouxe espetáculo, emoção e imprevisibilidade para a posição e inspirou inúmeros jovens goleiros a explorar novos estilos e técnicas. Seu nome está eternizado no Hall da Fama da NHL. Para muitos fãs, ele permanece como o exemplo máximo de como criatividade e ousadia podem coexistir com excelência competitiva no mais alto nível do esporte. Jacques Plante é lembrado como um dos maiores e mais influentes goleiros da história da NHL, não apenas por seu talento dentro do gelo, mas também por sua coragem e visão inovadora que transformaram para sempre a posição de goleiro. Antes de Plante, os goleiros jogavam sem qualquer tipo de proteção facial, enfrentando disparos potentes que frequentemente causavam ferimentos graves. Em 1959, após sofrer um corte no rosto causado por um disco durante uma partida, Plante retornou ao gelo usando uma máscara, e se recusou a jogar novamente sem ela. A princípio, sua decisão gerou resistência de técnicos e dirigentes, mas seu desempenho provou que a máscara não era um obstáculo para o rendimento, e logo tornou-se um equipamento obrigatório em todas as ligas profissionais. Esse ato não apenas protegeu gerações de goleiros, mas também permitiu que a posição evoluísse, possibilitando técnicas mais agressivas e seguras. Dentro do gelo, Jacques Plante foi um verdadeiro gigante. Ele conquistou a Stanley Cup 6 vezes com o lendário Montreal Canadiens, sendo peça central na dinastia da equipe durante os anos 1950. Sua consistência, reflexos rápidos e capacidade de antecipar jogadas o tornaram praticamente imbatível em muitas séries decisivas. Plante foi também 7 vezes vencedor do Vezina Trophy, prémio concedido ao melhor goleiro da temporada, consolidando sua reputação como um dos mais dominantes de sua era. Mas Plante não era apenas um atleta, ele era um estudioso do jogo. Era conhecido por analisar meticulosamente os adversários, ajudando sua equipa a se preparar melhor para cada confronto. Também contribuiu para a evolução tática da posição, incentivando goleiros a saírem do gol para jogar o disco e ajudar na transição ofensiva, algo que hoje é prática comum. Seu impacto transcendeu o gelo, ele escreveu livros sobre técnicas de goleiro, compartilhou conhecimento com treinadores e inspirou uma geração de jogadores que vieram depois dele. Jacques Plante foi pioneiro, visionário, acima de tudo, um símbolo de coragem e inovação no hóquei. Seu nome permanece eternizado no Hall da Fama da NHL, e sua decisão de usar a máscara é considerada um dos marcos mais importantes da história do esporte, lembrando que ele não apenas defendeu gols, mas também defendeu o futuro de sua posição. Terry Sawchuk é considerado um dos maiores e mais respeitados goleiros da história da NHL, um verdadeiro ícone que marcou gerações com seu talento, sua determinação e sua impressionante capacidade de superação. Durante décadas, Sawchuk foi o líder absoluto em vitórias e shutouts, estabelecendo marcas que permaneceram intocáveis por anos e serviram como referência para os goleiros que vieram depois. Seu nome era sinônimo de excelência e consistência, sendo reconhecido como padrão de elite para a posição durante boa parte do século XX. Ao longo de sua carreira, Sawchuk conquistou a Stanley Cup em 4 ocasiões, sendo 3 delas com o Detroit Red Wings, franquia onde viveu alguns de seus melhores momentos. Ele também defendeu outras equipes lendárias da NHL, incluindo Toronto Maple Leafs, com quem ergueu sua 4ª Stanley Cup, além de passagens pelos Boston Bruins, Los Angeles Kings e New York Rangers.
Independentemente da camisa que vestia, Sochuk era sinônimo de competitividade e garantia de segurança no gol. Uma das características mais marcantes de Terry Sochuk era sua coragem e resiliência. Em uma época em que os goleiros jogavam sem máscara, ele acumulou uma impressionante quantidade de ferimentos ao longo da carreira, incluindo cortes, fraturas e hematomas. Mesmo assim, raramente deixava de jogar, demonstrando uma força mental e física admirável. Seu rosto ficou tão marcado pelos impactos que se tornou uma espécie de símbolo da dureza do hóquei daquela era. Sochuk não era apenas um grande goleiro, mas também um exemplo de dedicação ao esporte. Jogava mesmo quando lesionado, colocando o time acima de suas próprias dores. Esse espírito de sacrifício fez dele uma lenda e um herói para torcedores e colegas de equipe. Sua postura inspirou gerações de atletas, lembrando que a grandeza no hóquei vai além de estatísticas, ela é construída com paixão, esforço e uma vontade inabalável de vencer. Terry Sochuk faleceu prematuramente, mas seu legado continua vivo no hall da fama da NHL e na memória de todos que o viram jogar. Ele é lembrado como um dos grandes pioneiros da posição de goleiro e como um exemplo máximo de determinação e amor pelo hóquei, eternamente associado à imagem do guerreiro que nunca desistia. Os goleiros que marcaram a história da NHL não foram apenas jogadores talentosos, foram verdadeiros arquitetos da evolução do hóquei. Patrick Roy redefiniu a técnica com o Butterfly Style, Martin Brodeur mostrou que consistência e longevidade podem quebrar qualquer recorde, Dominic Hague provou que criatividade e imprevisibilidade podem levar ao topo, Jacques Plante revolucionou a segurança e mudou a forma de se jogar, e Terry Sochuk personificou coragem e resiliência em um esporte brutal. Cada um deles, à sua maneira, ajudou a transformar a posição de goleiro de simples defensor da rede para peça central na estratégia de qualquer equipe. Seus feitos inspiram gerações de atletas e lembram aos fãs, no hóquei, um goleiro pode ser tão decisivo quanto o mais brilhante artilheiro. O legado desses gigantes permanece vivo, não apenas nos recordes e troféus, mas na cultura do esporte, no treinamento de novos jogadores e na paixão que eles despertaram em milhões de torcedores. Eles são mais do que lendas, são a prova de que talento, disciplina e coragem podem mudar o jogo para sempre.